Esses são os 3 erros que destroem o seu meliponário. Primeiro erro, posicionamento incorreto. É muito importante que o seu meliponário cumpra alguns pré-requisitos para que as colônias se desenvolvam bem. Primeiro deles, estar ao abrigo do sol direto, principalmente o sol das 9 da manhã até as 4 da tarde, que é um sol prejudicial para a gente, também é para as abelhas sem ferrão. Ele aquece demais as colônias, o que pode derreter os pilares e estruturas internas que são construídos de cera e derretem a partir dos 40 graus Celsius. Então muito cuidado com esse sol do meio do dia, que é extremamente prejudicial. Segundo pré-requisito, o abrigo da chuva direta. Água em demasia, umidade muito alta onde a colônia está, também é prejudicial. Acumula muita água no interior do ninho e isso dá um desgaste energético muito grande para a colônia, que precisa remover esse excesso de água, gastando recursos para isso ao invés de destinar esses recursos para o desenvolvimento da colônia. Terceira coisa, locais que têm correntes de vento muito fortes ou contínuas. O vento incidindo diretamente sobre a entrada da colônia, começa já tá aí aqui. Olha só como ela é pequenininha. Se tiver muito vento na entrada da caixa, ela tem dificuldade para chegar e entrar no pito de entrada, sair do pito de entrada, e isso dificulta o trabalho de coleta de recurso, desgastando demais as campeiras que querem entrar e fazendo com que elas consumam praticamente todo o recurso que elas estão coletando, deixando a colônia no 0 a 0 quando o assunto é produção de alimento. E o quarto pré-requisito é acesso facilitado ao meio externo. Isso vale mais para quem está em sacadas, varandas de apartamento ou casas com espaço pequeno, que está criando abelha sem ferrão em corredores muito apertados. É importante que as suas abelhas tenham facilidade para acessar o meio externo, e se tiver muitas colônias em lugares apertados, é importante também você fazer um direcionamento de entradas para locais opostos. Assim você não mantém um fluxo muito grande de abelhas indo para uma mesma direção, o que pode causar um congestionamento e gerar um estresse entre as colônias que estão envolvidas, podendo sim levar a um conflito direto. Isso é muito importante também. Além disso, uma última coisa importante é que esse meliponário ele tem que estar próximo de fontes de pasto. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de pasto de inverno muito bom, que inclusive esse aguaxupé está aproveitando, ó, coletando néctar lá no final do nectário. Uma astrapeia. Essa plantinha aqui tem uma floração abundante. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, tem mais cachos de flor para abrir, e olha o tanto de cachos de flor que tem nessa astrapeia que a gente tem aqui no nosso quintal. As nossas abelhas sem ferrão aproveitam muito dela, principalmente em período de inverno, porque é uma das poucas plantas em período de inverno que tem uma floração tão abundante, oferecendo tanto néctar. É uma boa indicação para você ter aí por perto, e o seu meliponário precisa estar próximo dessas fontes de recurso. Afinal, é daqui que as abelhas vão tirar o sustento para o desenvolvimento da colônia. O segundo erro é manejar demais. É muito comum que quando a gente está começando na meliponicultura, a gente abra as nossas colônias para verificar o trabalho delas, acompanhar o trabalho delas, ou por curiosidade mesmo, basicamente todos os dias. E essa abertura constante é um erro que vai causar um dano muito grave para suas colônias. Além disso, quando a gente abre, a gente faz com que os feromônios que estão aqui dentro, que são esses odores que as abelhas operárias e as rainhas exalam para poder se comunicar, eles acabem se dissipando no ambiente. Eles saem de dentro da colônia. E isso faz com que a rainha tenha que parar o trabalho de postura para retomar o controle feromonal da colônia novamente. Afinal, essas operárias só trabalham de forma correta se a rainha tiver dominado feromonalmente, colocado o odor dela na caixa inteira. Se a gente ficar abrindo constantemente, isso vai desregulando o feromônio da rainha constantemente, essa rainha tem que parar o seu trabalho de postura constantemente. E isso prejudica diretamente o desenvolvimento dessa colônia aqui. Afinal, a rainha tem que parar várias vezes durante vários dias e várias horas por dia para resolver um problema que nós mesmos estamos criando sem saber. Por isso, abrir a colônia demais não é muito bom. O que você tem que fazer para evitar de ficar abrindo a colônia e mesmo assim acompanhar o desenvolvimento dela para saber se está tudo bem, são as verificações externas. Você tem que pegar um dia de céu limpo, de tempo firme, um horário da manhã, entre as 9 e 11 da manhã, que é um horário de trabalho ativo das abelhas, e verificar o trabalho de entrada e saída dessa colônia. Se elas estão entrando com pólen nas corbículas, é um bom indicativo. Se tem trabalho de entrada e saída de operárias constante, é também um bom indicativo. Se elas estão conseguindo entrar com néctar, com o abdômen carregado, cheio, que indica que elas estão coletando néctar, é um bom indicativo. Se tem vigias na entrada, é um bom indicativo. Todos esses pontos mostram pra gente que a colônia está bem desenvolvida. Agora, se está com falta de vigia, se não está entrando com alimento, se tem pouco trabalho externo, aí sim você deve dedicar uma atenção internamente para ver como é que está a reserva alimentar dessa colônia, como é que está o trabalho interno, como é que está a postura, e a partir disso fazer algum manejo para correção. Mas ficar abrindo todo dia para ver vai acabar prejudicando essa colônia. E o terceiro erro é a falta de manejo. Manejar demais, abrir demais é um erro. Agora, não abrir também é um
um erro. Eu sei que quando a gente está começando a criar abelha sem ferrão, a gente tem medo de ficar abrindo a colônia ou verificando a colônia para fazer algum manejo, alguma manutenção que seja necessária. Mas justamente sobre isso, se a gente não está de olho, se a gente não abre no momento necessário, essa colônia ela pode enfraquecer sem a gente perceber e sem nós tomarmos providências, executarmos manejos para reverter essa situação. Então, às vezes, é necessário abrir essa colônia e a gente tem que deixar o medo de lado para priorizar o desenvolvimento e a saúde dos enxames que nós estamos mantendo nos nossos meliponários. Agora, não é abrir de qualquer jeito, nem em qualquer horário, nem em qualquer dia. É preciso ter o conhecimento para você fazer as verificações que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo e entender o momento certo de abrir. E quando for o momento certo, não ter medo de abrir. Abrir para poder fazer a recuperação dessa colônia, que é essencial. Entendido isso? Agora vocês entenderam um pouquinho mais sobre os erros que nós não devemos cometer com os nossos meliponários se quisermos ter meliponários fortes, desenvolvidos e colônias produtivas. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e vou deixar outras duas indicações aqui, ó, de outros conteúdos de cafés com abelha como esse para você seguir o aprendizado aqui no canal. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima.